E como é que você vê o Brasil daqui a 10 anos? Qual é a sua utopia? A minha utopia é um Brasil totalmente conectado, mas não é uma utopia tecnocrata, não é um fetiche tecnológico. O negócio não é conectar-se por conectar-se. É porque eu penso que um Brasil totalmente conectado é um Brasil onde o cidadão comum vai ter um poder muito maior para influenciar nas decisões e no processo político do seu país. Vai poder ajudar, colaborar a construir um país melhor. Eu acho que a gente viveu um momento muito individualista. E essas novas tecnologias, toda essa história de redes sociais, rede para cá, rede para lá, das pessoas se conectando, cria um movimento e uma possibilidade de colaboração muito grande. Então, para mim, não é uma utopia, é uma realidade. Pode demorar um pouco mais. E Pedro, como militante da área, como é que você vê essa questão da regulamentação da internet? Ou você acha que a internet não precisa de regulamentação nenhuma? Eu, por bastante tempo, acreditei que a internet não precisava de regulamentação. E depois de ver em diversos países, inclusive no Brasil, com projetos que ainda estão tramitando, tentativas de regulamentar a internet de maneira a barrar a possibilidade do livre acesso, da livre troca de informações, eu acho agora que a gente precisa de uma regulamentação que proteja o internauta, que garanta os direitos fundamentais das pessoas com relação ao digital. Eu acho que o acesso à internet é um direito básico do cidadão hoje. Então a gente tem sim que criar a regulamentação. O Marco Civil, que é um projeto que está vai começar a tramitar, foi feita uma consulta pública, é uma resposta interessante para esse problema. Porque a gente tem que regulamentar sim, mas não é regulamentar para controlar a internet. A gente tem que regulamentar para impedir que controle a internet, para controlar aqueles que querem controlar a internet. Sim, mas como evitar fraudes e até o cometimento de crimes via internet, sem você estabelecer parâmetros que você possa depois cobrar dos internautas determinados comportamentos razoáveis? Bom, da mesma maneira que você faz na rua. Se você pegar qualquer regulamentação que você queira aplicar na internet, siga essa lógica, ou seja, vamos criar procedimentos para impedir crimes. Ok, transfira isso para a rua. Pergunte-se se você gostaria de estar andando na rua e ter que ser identificado civilmente, ter ali o seu CNPJ tatuado na sua camiseta o tempo todo. Você não quer isso, você não admite isso. Se você não admite isso para a rua, e na rua acontecem crimes, na rua acontecem fraudes, na rua, na vida acontecem essas coisas, não é o meio, não, o problema não está na internet. E a solução também não está em barrar o acesso ou controlar o acesso à internet. Você tem que aumentar a segurança. Você não pode transferir a responsabilidade dos bancos de impedir fraudes bancárias para o internauta. Você não pode colocar essa responsabilidade no cliente do banco. Isso é um absurdo. E como é que você vê a perspectiva da chegada e da universalização da banda larga para nós brasileiros? Acho que isso é uma necessidade vital. É uma necessidade, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. A gente precisa olhar com muita atenção essa questão para que isso seja feito da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Porque, de novo, toda essa possibilidade que a internet traz, e eu hoje sou um cidadão muito mais empoderado, capaz de desafiar, no bom sentido, um governo, um governante, porque eu tenho a internet do meu lado, porque eu tenho as redes e porque eu tenho acesso a essas ferramentas, a gente precisa trabalhar para democratizar isso, para que todo mundo tenha esse acesso. Hoje não é assim, mas estamos caminhando. E você tem formação acadêmica? Não, eu tentei, mas ainda não consegui. A universidade brasileira, infelizmente, na maioria das vezes, é claro que tem exceções, joga muito contra a inovação e a possibilidade de fazer. Quando você quer fazer qualquer coisa dentro de uma universidade, eu estudei em algumas, você tem que brigar não só com a coisa que você quer fazer, mas com toda a estrutura burocrática da universidade. Então, os saberes lá acabam ficando voltados muito para dentro e pouco para fora, com raras exceções, todas elas muito bem-vindas. E você acredita que o Brasil vai estar preparado para dar sustentação ao seu processo de desenvolvimento nessa área, nesse expertise na área de informática? Eu
Tenho certeza que sim. Eu acho que a rede está permitindo, né, que a gente descubra e crie talentos em lugares inusitados, de uma certa maneira. Eu conheci, no ano passado, viajando pelo mundo, falando dessas questões de dados abertos, de cultura digital, em algumas palestras que eu fui dar, pessoas do interior de São Paulo, do interior do Pará, do interior do Amapá, pessoas sensacionais que se formaram dentro das redes, né, ganharam conhecimento. Tem uma nova forma de geração de conhecimento aí que passa por fora, passa à margem das universidades. Apesar de muito desse conhecimento ser gerido e gestado dentro de universidades. Mas isso dá uma vantagem competitiva, né, para a gente poder se apropriar desse conhecimento e transformar isso em coisas absolutamente fantásticas que lá na frente podem virar, inclusive, até negócio, por que não? Eu pergunto, hoje o brasileiro já declara imposto de renda através da internet, eventualmente já marca uma consulta médica. Até onde nós iremos nesse processo? Você acha que nós vamos ser capazes, por exemplo, de votar via internet? Com certeza. O Brasil é um grande expoente do que a gente chama de governo eletrônico. Então, essa coisa de serviço na internet funciona muito bem no governo. Tenho certeza que o voto mais dia menos dia vai também ser digitalizado e um celular vai virar uma urna eletrônica. Até porque a gente já tem uma eleição que é eletrônica e é modelo referência para o mundo inteiro. Mas o que eu acho, até onde a gente pode ir, eu acho que a gente ainda está patinando na superfície da coisa. Lá no Conseg, o cara que representa o portal de dados abertos do Reino Unido estava falando que o governo precisa aprender, né, e entender que nesse processo eletrônico, o governo não pode ser mero provedor de serviço. E eu concordo. Acho que a grande revolução nesse processo vai ser quando o governo começar a ouvir o cidadão e internalizar isso nas suas práticas. E eu dou um exemplo. Ele estava falando, por exemplo, que o governo do Reino Unido colocou na internet todos os pontos de ônibus de Londres, todos eles marcados num mapa. Quando eles fizeram isso, eles se deram conta que 30% dos pontos de ônibus que o governo achava que estava num lugar não estava. Como eles nunca tinham feito isso, eles não sabiam. E aí o que eles fizeram, que é algo revolucionário, é algo extremamente impactante, e se a gente conseguir internalizar isso nas nossas práticas, pode ser muito legal. Abriram para que a sociedade ajudasse o governo a corrigir isso. Em vez de fazer licitação, contratar uma empresa de pesquisa, para que ela fosse lá, olhasse ponto por ponto qual era o ponto que estava correto, qual que estava faltando, eles simplesmente acreditaram que era possível governar junto com as pessoas de fato. Então, é um governo que não é... A gente tem trabalhado muito com a perspectiva do governo somente leitura. O governo oferece informações, o cidadão lê essas informações. Eu estou falando aqui de um governo que abre para a escrita, ou seja, as informações de governo passam a ser complementadas pelo cidadão. Mas, Pedro, houve época no